Três personagens que iludiam mulheres em troca de trabalho, a mantinham em cativeiros e depois as matavam, cozinhavam suas carnes e faziam coxinha e empadinha. Conheça a história dos canibais de Garanhuns. O que os protagonistas de um dos crimes mais chocantes desse século têm a dizer? Um homem e duas mulheres. Assassinatos brutais, seguidos por atos de canibalismo. Eles matavam, esquartejavam e depois se alimentavam dos restos mortais de suas vítimas. Depois arrastou o corpo dela pra esse banheiro aqui, né? Foi. E aqui ela faz parte já, aqui mesmo no banheiro. Aqui no banheiro. Abril de 2012, a polícia começa a rastrear o cartão da Gisele, que era uma vítima. O nome dela completo, Gisele Helena da Silva, de 25 anos de idade. Jorge e Bruna usavam o cartão da vítima para fazer compras na cidade. Na delegacia, eles não assumem apenas a morte da Gisele, mas também a morte de Alessandra Falcão, de 20 anos de idade. Assim, Bruna começa a se apresentar como Jéssica. E a polícia identifica que a sua identidade é falsa. E observa também que a Bruna faz o papel de uma vítima do grupo que também desapareceu. A polícia começa a rastrear os cartões de crédito de uma das vítimas, na época desaparecida. Era Gisele Helena da Silva, de 25 anos, conhecida como Geisa do Papel. Esse vídeo no circuito interno de uma loja de artigos eletrônicos mostra Jorge e Bruna utilizando o cartão da vítima para fazer compras. Na delegacia, eles confessam não só a morte de Geisa, mas também a da desempregada Alessandra Falcão, de 20 anos. Jéssica era uma moradora de rua e vivia em Olinda. Ela foi atraída por Jorge e Bruna com proposta de emprego para ser babá ou cuidadora, sendo que Jorge ou Bruna ou a Isabel, que eu ainda vou falar para vocês, eles não tinham filhos. Jorge não podia ter filho. Ele descobriu isso mais tarde. E ele, vendo que a Jéssica tinha uma filha de aproximadamente 2 anos de idade e viu que ela vendia doces na rua, viu ela como um alvo fácil. A Jéssica possuía apenas 17 anos de idade. Ela morava com os pais, com uma avó, mas ela não se sentia bem ali, naquele local. Por que ela não se sentia bem? Porque ela nunca era escutada. Ela se sentia como peixe fora d'água. Então ela resolveu fugir com a filha, que ela não abandonava por nada, e morar na rua vendendo doces. Então, Jorge e Beatriz viu isso como um prato cheio e resolveu então fazer essa proposta para ela. E a Jéssica, vendo que era algo bom, porque eles ofereceram casa, então ela ia ter casa para ela e para a filha, ia ter moradia, né, para ela e para a filha, ia ter comida, o salário era muito bom, a carga horária também era muito boa. Então para Jéssica era tudo que ela precisava. Então ela aceitou sem pensar 2 vezes. Os canibais são compostos de 3 personagens: Jorge Beltrão Negromonte, Bruna Cristina de Oliveira da Silva, Isabel Cristina Pires da Silveira. Jorge é formado em educação física e é faixa preta em karatê. Diz não se lembrar de nada do que tem acontecido. Diz escutar vozes e se lembrar apenas de flash.
Isso numa entrevista com o Roberto Cabrini. Ele diz não ter assassinado ninguém. Ele pediu para a Bruna, em uma carta, para ela assumir toda a culpa. Mas Bruna disse que não. Porque ela foi totalmente iludida, acreditando no amor que sentia por Jorge e com medo de ser a próxima vítima. Então, ela sim foi cúmplice. Ela viu tudo, mas ela diz não tirar a vida de ninguém. Agora vamos falar de Jorge e Isabel e de Bruna. Bruna, ela trabalhava, ela era formada e ela entrou numa academia. E nessa academia ela conhece Jorge. Nessa academia, Jorge dava aula de karatê. E quando ela viu Jorge, ela se encantou por ele. Ela achou ele muito bonito. Ela se sentiu atraída. Achou ele um homem muito respeitoso. Então resolveu paquerá-lo. E ele também a paquerou. Ele disse para Bruna que ele era casado com Isabel. Isabel era casado com Jorge há muitos anos. Só que, segundo Jorge falou para Bruna, ele via a Isabel apenas como uma mãe, não como uma esposa. Não tinha mais relacionamento de marido e mulher. Era apenas um amor de mãe. Segundo Jorge, eles não eram mais um casal na cama. E assim ele relatou para Bruna. E ofereceu para Bruna: Bruna, você não quer morar com a gente? Comigo e com a Isabel? E a Bruna aceitou. Na reportagem com Roberto Cabrini, ele fala: então era um triângulo amoroso? E ela diz que sim, era um triângulo amoroso. Segundo Bruna e Isabel, Jorge teria conduzido elas a participar da seita chamada Cartel, que foi criada por Jorge. E elas, por amar ele demais e também por temer a ele, resolveu aceitar. Eles pegaram Jéssica, levaram para a casa deles com a filha, deixou ela num cubículo e depois tirou a vida dela. Isabel diz que no momento em que Jorge foi tirar a vida da Jéssica, ela saiu. Ela diz ir para a casa da irmã dela, que não aguentou ficar lá. Bruna já diz que não. Diz que a Isabel estava lá a todo momento. E diz que ela ficava tranquila com aquela situação. Mas a Bruna disse se tremer toda. Ela até ajudou a segurar a Jéssica, mas disse não ter pegado nenhum instrumento para matá-la. Disse que Jorge pegava com uma faca e cortava a jugular. Estou condenado. Estas cenas pertencem a 2 filmes dirigidos por Jorge Negromonte, em 1994. Um verdadeiro roteiro do que aconteceria mais de uma década depois. Primeiro, a adoração à morte. Bonito, né? Depois, canibalismo. E ainda, ocultação de cadáver. Jorge chama sua paixão de arte. Uma arte, entre aspas, que também passa pelos livros. Como autor, Jorge escreveu As Revelações de um Esquizofrênico. Seita criada por Jorge. Cartel. Partes superiores, os braços, água e ar. Partes inferiores, as pernas, terra e fogo. E a cabeça representava Deus. Então Jorge enterrava parte do corpo que eles não fossem utilizar, tirava bem próximo ao osso a carne das vítimas, enterrava os ossos no quintal da casa deles.
Depois pegava a carne e cozinhava. O que foi falado antes disso? Que tinha que matar, depois de matar tinha que comer, que estava escrito na Bíblia. Quem falou isso? Jorge. E tudo em nome de uma seita. Nome: O Cartel. Ele dizia que essa seita era uma forma de purificar as pessoas e que no total ele precisava de 5 vítimas e teriam que ser mulheres. Então ele fazia a Bruna comer a carne cozida, a Isabel comer, a filhinha de Jéssica, de quase 2 anos de idade, também comia a carne das vítimas, e o próprio Jorge. Foram fazendo isso com as vítimas e então tiveram muitas carnes. E como a Isabel tinha uma facilidade muito grande de trabalhar com coxinha, empadinha, elas começaram a desfiar essa carne e fazer recheios para empadinha e coxinha e vender pela cidade. Então as pessoas estavam comprando os salgados sem saberem que era de carne humana. Na delegacia, Isabel já tinha falado sobre a carne humana ser usada em salgadinhos. Você vendia lanche e dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne sim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendi. E por que não assume? Na entrevista que deram para Roberto Cabrini, ele perguntou para Jorge: o porquê que você fez uma criança comer carne humana? E ele disse assim: eu não fiz ela comer carne humana. Coloquei no prato junto com arroz, feijão, a carne e uma salada e dei para ela comer. Todos nós comemos. Ele falou: mas a criança é inocente, a criança não tinha noção. E ele falou: era o que tinha oferecido para ela comer. Era o que tínhamos oferecido para ela comer e o que tinha para comer. Então demos para ela. A filha de Jéssica acabou sendo registrada como filha de Jorge. A filha de Jéssica, então com 2 anos, é levada por eles e registrada como sendo de Jorge Negromonte. Ou seja, registrada como filha do assassino da mãe da criança. Junto, logo depois, todos se mudam para Garanhuns. Nos anos que se seguem, a criança é obrigada a assistir e participar dos rituais de O Cartel. E é a pequena criança, inclusive, quem indica à polícia onde estão as covas no quintal da casa, usadas para enterrar corpos de 2 vítimas. Porque na época não era tão burocrático como é hoje. Hoje jamais você teria facilidade de pegar uma filha que não é sua e registrá-la como sendo sua. Com certeza, com falsificação de documentos, ele conseguiu fazer isso. O trio foi preso. Rua dos Emboabas, Jardim Petrópolis, periferia de Garanhuns. Uma casa discreta. O cenário ideal. Aqui a polícia localiza 2 corpos de jovens que estavam desaparecidas na cidade. Seus moradores são levados para a delegacia e lá confessam. As mulheres foram sequestradas e mortas durante um ritual da seita O Cartel, criada pelos 3 acusados, Jorge, Isabel e Bruna. O líder é Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, de 53 anos. As comparsas: sua mulher Isabel Cristina Pires da Silveira, com 54 anos. E a amante Bruna Cristina Oliveira da Silva, de 28. E foi colocado com mais de 60 anos de prisão, permanecendo em regime fechado. A filha de Jéssica ficou por muitos anos acreditando ter nascido em uma família feliz, que Jorge era um bom pai. Ela mal sabia
que o Jorge era o assassino da própria mãe. Me diz aí se você já conhecia esse terror da vida real. Se você lembra dessa época, quando apareceu nos jornais o que tinha acontecido. E sabe o que me deixa mais sem entender? Porque se você olhar Jorge e olhar Isabel, parece que, lógico, além dos anos, parece que eles envelheceram muito mais. Ainda mais a Isabel. Mas a Bruna, ela parece que não vive numa prisão. Ela parece muito mais jovem, muito feliz, por sinal. E ela diz que ela, quando sair da cadeia, ela vai fazer sua faculdade e vai trabalhar e seguir a vida normalmente, como era antes.